Então, pessoal, estamos aí para fazer o resumo da aula 2.1 e dar continuidade, né? Só que nós falamos agora dos processos de eletrização. Vamos começar lá? Então, os processos de eletrização da aula 2.1, eletrostática parte 1, né? Aula 2.2, a revisão. Eletrização. Os processos de eletrização são métodos onde corpos deixam de ser eletricamente neutros. Então, não está mais equiparado a quantidade de carga positiva e carga negativa. Então, ele passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Então, o que seria esse positivamente e negativamente? É excesso ou falta de elétron. Foi o que a gente falou brincando, né? Aquele que ganha perde, aquele que perde ganha. Lógico, porque o movimento é só do elétron, o elétron é negativo. Então, se ganha negativo, reduz o valor. Fica com carregado negativamente. E se perde, fica carregado positivamente. Bem simples e direto esse início aí. Então, dando continuidade aí, falamos da tabela triboelétrica envolvendo... Eletrização por atrito, né? Essa tabela é importante porque você sabe que a parte de cima da tabela... A parte de cima da tabela, ela é positiva. Então, a parte positiva, ela está ali o quê? Quanto mais para cima, mais chance de doar elétrons e ficar positivo. Quanto mais para baixo, mais chance no caso, receber. Então, essa tabela ela fica ordenada dessa forma. Quando esfregamos dois corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro. Então, olha só, a pele humana... Olha, ela tem a maior facilidade de perder elétron e o PVC de receber. Então, como ele recebe, negativo. Como aqui perde, fica positivo. Então, como faz isso? Atritando aí, ó, o vidro com a seda, com a lã ou com o papel. Então, olha só. Papel está aqui, ó, negativo. Opa, papel está negativo e o vidro positivo. Então, para cima aqui, positivo. Mas se eu atritasse o vidro com a pele humana, o vidro seria negativo. Então, sempre pensando aí desta forma. Pessoal, só lembrando aí, ó, dá uma olhadinha aqui. Só lembrando que prestar atenção... Sempre o que um perde, o outro ganha. Vai migrar de um para o outro. Então, dependendo da tabela, você vai saber quem está positivo e quem está negativo. Então, sempre tomar cuidado com isso, certo? Então, vamos dar continuidade. Agora, falando de eletrização por contato. Esse tipo de eletrização é quando um corpo está carregado e entra em contato com o outro corpo. Parte da carga irá se transferir. Não pode ser dor negativo, lembra? Então, se eu tenho aqui, ó, 4 cargas negativas e aproxima do outro, o que eu vou ter? Eu vou ter aí, ó, essas 4 cargas, elas vão ter que se distribuir, certo? Quando elas se distribuem, fica 2 em cada, e quando eu separo, fica lá, 2 aqui, 2 aqui. É dessa forma que ocorre por contato. E para finalizar... A eletrização por indução, né, pode ocorrer sem contato entre os corpos, correto? Só aproxima, né? Mas não toca, né? Sem tocar, só aproximar. Se tocar é contato, né? Isso. Só que os dois corpos que estão as esferas aí precisam ter um procedimento. Nesse caso, bastou as duas estarem juntas. Antes de você retirar o corpo condutor, você tem que separar. Por quê? Se você não separar, assim que você retira, eles voltam ao normal. Separando, já... as duas, e depois tirando, os corpos ficarem eletrizados. E nós temos um procedimento com o fio terra também, né? Exatamente. Então, pessoal, observando aí, ó, dá uma olhadinha aqui, sempre vocês observam qual é o tipo de processo que está ocorrendo. Esfregou, atrito, tocou, contato e indução, é só induzir, até brincar, né? É induzir alguém a fazer algo sem mandar. Isso aí é o dom quem tem a mãe, né? A mãe, a mulher da gente tem isso também, né? Elas fazem a gente fazer o que elas querem, mesmo não mandando. Mas elas conseguem. Tô brincando, gente. Mas induzir é não tocar. É só aproximar. Então, são esses 3 processos. Vão lá, façam as atividades, já já a gente volta.
Então, pessoal, vamos lá. Fizeram as atividades? Atividades bem tranquilas, bem facinhas, sem nada de estresse. Vamos lá? Então, começando aí com a questão de número 1. Vamos lá. Em relação à eletrização, né, de um corpo, vamos analisar as afirmativas que se seguem. Primeira afirmativa. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Ele perdeu o elétron, ele estava neutro, tinha a mesma quantidade de elétrons e prótons. Ele vai ficar eletrizado positivamente. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Só passar aqui rapidinho. Aqui são as alternativas que eles têm lá, né, Décio? Está Justamente. afirmando. A letra A, por exemplo, apenas A1, A3 e A4. A letra B, A1, A2 e A4. A C e assim por diante. Então, nós já vamos dizer o que é certo e o que é errado. E depois aí... a gente fecha lá. Isso. Muito bem. Então, se um corpo perde elétron, ele fica eletrizado positivamente, fica com menos elétron e mais prótons, verdadeiro. Atritando um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Olha bem, as cargas, no caso, tem que ser diferentes, né? Um positivo, outro negativo, porque um perde, outro ganha. A quantidade de cargas é iguais. Por isso que é importante saber o processo. Processo de processo de esfregar, atrito, tem que separar cargas, e não tem como ser igual. Só no contato, lembra que o contato um perde, outro ganha, né? Então, isso, então não dá. Então vamos lá? Então essa 2 aí, com certeza... Falsa. Né? Vamos cortar aqui. A terceira, o fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas do induzido pela presença do indutor eletrizado. Né? Então, ele pode ver que vai acontecer o quê? Vai separar as cargas pela presença do indutor. Se for aqui caso de duas, vão separar, vai ficar mais próxima positiva e, se for positivo, né? Negativo o condutor, mais próximo positivo, a outra mais longe negativo. Se for inverso, também vai, mas vão separar as cargas. Isso. Quarto, aproximando um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, condutor negativo aproximou de outro neutro sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Continua com carga nula, só que separada dentro dele, né? E a última, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Mas nós já falamos aí que os corpos neutros, eles não têm cargas, né, Meg? Repelir, aí é que entra a situação, né, Décio? Porque pessoal, olha tem só. que ter cargas iguais para se repelir, né? Não Isso. tem carga. Nós fizemos lá aquele experimento que no dia até quase ele não deixou fazer, né? Então, quando é cargas iguais, repele. Só que quando ele está neutro, toda vez, se esse bastão está positivo, ele vai atrair o negativo. E se ele está negativo, ele vai atrair o positivo. Então, o corpo carregado sempre atrai um corpo neutro. Sempre. Não tem como repelir, sempre, porque não repelir tem. só cargas iguais. Agora você pensa, mas o induzido chegou perto o indutor chegou perto do induzido. Então aqui vai ficar negativo e positivo, ele está carregado. Não, ele separou, igual o Décio falou, ele separou. A partir do momento que eu tiro daqui, ele volta a ficar homogêneo de novo, né? Pareado. Ele continua neutro com cargas separadas. É diferente de dizer que ele está eletrizado. Justamente. Como é que eu faço? Se colocar um aterramento ou se você colocar outra esfera para que passe para diferente, aí uma esfera fica aqui o excesso, por exemplo, negativo e aqui o positivo, beleza, quando você separar vai até acontecer, mas se for uma só, não tem para onde ela ir. Então ela só separa e volta, dependendo de você estar aproximando ou não. Simples desse jeito, certo? Então, dando continuidade aí, Já com quebra certeza... o primeiro princípio, né? Que para repelir tem que ter cargas iguais. Se uma carregada em neutro já não é cargas iguais. Então, já com certeza aí nós temos, né? Que faltou só, com certeza, a 5 é falsa. Então, nós teremos aí simplesmente A1, A3 e A4. E A4. Então aí, olha aí, efeito aí diferenciado, o negócio tá... Olha aí. Tá mudando. Então, eu acho que eu vi isso nas aulas de matemática, isso é bem interessante, assim, fica uma questão só, bem legal. Dá mais trabalho. Copiou, copiei, mas coisa boa a gente tem que copiar, né, gente? É a inveja branca que fala, né? Tem que pegar. Gostei. Tudo que facilita a vida.
Assim também fazer algo diferenciado, isso aí é importante. Na verdade, a gente é cópia, né? Na vida, praticamente a vida. A gente sempre observa alguém fazendo algo, melhora. Mas dificilmente você vai fazer algo que ninguém fez. Montalho de Mileto copiou? Olha aí. Ele deve ter copiado de alguém deve ter feito, mas ele foi o primeiro que observou. Então ele foi o primeiro genial. Então vamos lá, gente. Continuando, essa é a primeira questão feita. Na segunda... Um estudante, ele atrita um pente de plástico em seu cabelo. Você já foi até falado aqui, é muito fácil. E aproxima de um filete de água. Essa parte aí não tinha sido falado, né? Que imediatamente se encurva na direção do pente. Será que a água curva mesmo o filete? Bem fininho, né? Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Na verdade, aí está afirmando que acontece sim. Exatamente. Tá? Pessoal, olha só, toda vez que você pensar em água, a água não é destilada, é água normal, que tem minerais, tá? Que a água destilada, água pura, ela não conduz, né, dessa? Tem que ter os sais minerais. O corpo humano leva choque até o ponto de queimar todos os sais minerais. Queimou não conduz mais. Então, olha só, você tem ali, vamos supor assim, tá caindo um filete de água. Aí você vem, aproxima o pente, o que que acontece? Ele vai curvar. Mas por que ele vai curvar? Porque a água ela vai ter cargas, né? Então esse pente tá ele neutra, vai... né? Isso. Aí é atraído pelo pente carregado. Porque está pareado, só que o pente vai separar as cargas e como nós falamos, todo material que está carregado, ele sempre vai atrair um material neutro. Sempre, certo? Foi isso que a gente falou. Então vamos lá agora observar as afirmativas, né? Então vamos lá? As afirmativas, ele já disse aqui, isso aqui é verdade. Então a letra A, né? Ele está perguntando o que é que explica, né? Marque a alternativa que explica este fenômeno, né? Isso. O motivo por qual isso está ocorrendo. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal? Olha aí, ó. Aí que eu acho interessante. O que eu falei para vocês? Pessoal, olha aqui. Toda vez que fala de a água é um condutor universal. Água. A água é H2O, né, desse? Justamente. As impurezas, por exemplo, se você beber água destilada, você morre. Porque ela não vai te hidratar. Não tem nutriente, né? Não tem nada. Ela não vai hidratar. A água é para hidratar, né? Além de outras coisas também, questão do sol e tudo mais. Mas ela tem que hidratar. Seu corpo tem que absorver os sais minerais. Então, se não tem... Então, pensa, água em si, ela não é condutora. Ela tem que ter impurezas. Então, até fala impurezas são os minerais que tem dentro, né? Dizer que está sujo. Para nós é importante, né? As impurezas são importantes. Vamos lá, continuando? Então, lembrando, ó, isso aí tem que analisar bem. Não é. A água não é um condutor universal. Isso aqui está errado, né, Décio? Na verdade, ser condutor universal eu acho meio estranho, porque teria, depende, que não ouvir mais tarde, da corrente, tamanho da corrente, etc. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. A água está neutra, né? Isso. Então não tem como... E está dizendo que está sendo, no caso, né, atraído... mesmo da água, com né? a mesma, ia repelir. As cargas elétricas em excesso no pente, né, atrai as cargas de sinal oposto da água, fazendo com que o filete sofra desvio. É possível, né? Essa aqui até agora... gotícula de água, né? Vamos ver se a outra... As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. Mesmo sinal repele, nunca atrai, né? Todas as alternativas estão corretas? Já tem 3 erradas, então temos aí a letra C, né? Então, olha aí. Olha aí. Só tirando, pronto. Então, a letra C, alternativa correta. Então, pessoal, olha só. Toda vez que falar corpo neutralizado, sempre vai ser atraído por este outro corpo. E, lógico, carga contrária, né? Justamente. Se é positivo, atrai o negativo. Se é negativo, atrai o positivo. Então, vamos dar continuidade? Vamos lá. Questão 3, considere as figuras a seguir. Olha só. Sabendo que as cargas dos corpos são 12Q, 0 e 2Q. Então, beleza. Já sei a carga de A, B e C. Todas positivas, aí o sinal é importante. Isso. Senão Se viria, colocarmos em conta... Fala. Não, senão iria vir Isso, mostrando que ia era... ficar menos 12Q ou menos 2Q. Se colocarmos em contato os corpos A e B, só A e B, e depois separarmos, e só em seguida colocarmos a esfera A e C,
qual é o valor das cargas no final do processo. Primeiro A e B, depois A e C. A e B separa, pega A em contato com C. Isso. Vamos lá, vamos mostrar aqui, tem a representação. A e B está bem simplesinho, vai colocar Encosta. matematicamente 12 mais 0, né? E E divide por 2, dois. porque separa em duas, né? Portanto, 6. Separou, cada um ficar com 6. Lembrando que agora, cada uma dessa daqui, ó, essa aqui tem 6 e essa aqui tem 6. Isso, o A não tem mais 12. Então, quando o A vai para lá juntar com o C, ele já não está mais com 12, agora ele está com 6. Agora ele tá com 6, né? E o C tem 2, né? Porque o C não mexeu nele ainda. Tá, 6 e 2, né? Deixa eu colocar aqui só para 2. 6 e 2. Para não achar, é 12. Não, já foi. Vai juntar Agora vai juntar e vai separar de novo. 6 e 2. Deixa eu apagar aqui para... Pronto. Aí vai fazer o processo agora, 6 mais 2 dividido por 2. Lembra que B continua com aquela 6 lá de cima, ele não mudou. Quando separa agora, o que vai ter? 4. Aqui não é mais essa, né? Essa aqui esquece, que já E o fez C, outra. 4. Só que o são B as cargas permanece. finais. O B permanece, que aí a gente... O B que estava com 0 ficou com carga maior de todos os 3. O A era o maior. Era o maior, Porém, ficou junto com no C processo, menor que B. poderia ser feito outros processos. Poderia também. Poderia Outros juntar B e C, né? Outros arranjos, tranquilamente. Mas Então, aí- agora fica 4Q, 6Q e 4Q. A, B e C. Mudou as cargas. 12, 0, 2. Se você quiser fazer a prova dos 9 com números, muito fácil, tem que saber que somando as cargas antes e depois tem que dar o mesmo valor total. Isso. 12 mais 0 mais 2 tem que ser igual a 4 mais 6 mais 4. Daí 14, que também em cima é 14. Isso. A conservação, Famosa, né? É, conservação de energia. Essa é universal. Essa é. Essa é universal. Duas esferas metálicas apoiadas em suportes isolados estão representadas, colocadas próximas, como no desenho a seguir, porém sem se tocarem. Um bastão carregado negativo é aproximado da primeira esfera. Qual das alternativas representa melhor a separação das cargas? Olha só. Então aí você tem que pensar, né? É algo bem fácil. E foi feito na aula com esse mesmo valor, né, de positivo, né? Agora vamos ver. Aí aqui negativo, né? Aí é que tá, porque separou isso, né? Justamente. E na mas só próxima- que agora, isso. Pronto. Olha bem. Lembra que não vai fazer o processo, vai só explicar como funciona nesse momento. Isso. Não se todo o processo vai juntar e separar, não. São Só tudo isso. fixos, só isso. Essa é a configuração. Então, pessoal, olha aqui. Preste atenção para não pegar um exemplo, um exercício e querer... Não adianta você fazer 1000 exercícios. Isso aqui eu sempre repito e eu sou chato nisso mesmo. Por quê? É entender. É você entender como é o processo de indução. Indução chegou perto, separa. Como não tem toque de nada, você vai. Esse é negativo, puxa positivo, expulsa, empurra, né? E a primeira Repele. esfera está fazendo indução com a segunda também. Exatamente. Nesse momento, que ela não Então, tem isso aqui, passado. ó, negativo, positivo, negativo. Se está negativo, próximo, positivo, negativo. Tivesse outra, embora. E eletrizar um monte de esfera. Aí é o processo que vai acontecer. Então, você só tem que entender. Entender os processos, você resolve tranquilamente, né? Justamente. Então, já nós voltamos aí para fazer o resumo e a aula continua, né? Deus? Não, até a próxima aula. Até... Oxe, Agora essa Agora aula eu já troquei. termina essa Tá aula. certo. Até a próxima mas vai na aula. próxima. A próxima continua. Vamos lá. Continua. A próxima continua. Até mais.